TV Bula no ar. Eu sou o Jesus Bambino Ademir Luiz e hoje, na série Literatura Brasileira Contemporânea, vamos falar sobre o compositor, cantor, ator de documentário sobre a década de 60, Chico Buarque de Holanda. Mais especificamente sobre o seu novo livro, Anos de Chumbo e Outros Contos. Será esse o melhor livro de Chico Buarque de Holanda? Será esse o único livro bom de Chico Buarque de Holanda? Lá, Primeiro, vamos fazer uma experiência sociológica, antropológica, culturalista, balmeriana, tropicalista. Vamos perguntar para o Dr. Google quem é Chico Buarque. Olha só, é o primeiro nome que aparece, seguido de Chico Xavier, Chico Mendes e Chico Anísio. Chico Anísio é estabelecido pelo Dr. Google como um humorista. Parece óbvio. Chico Mendes como um sindicalista. E Chico Xavier como um médium. Aí já é um pouco mais controverso, mas ele ficou conhecido como médium. E Chico Buarque como músico. Curioso. Existe, ou pelo menos existia, uma frase que atribuía a Chico Buarque a condição de a única unanimidade nacional. Essa frase muitas vezes é atribuída a Vinícius de Moraes, outras vezes a Milor Fernandes e outras vezes ainda a Nelson Rodrigues. No caso de Vinícius de Moraes, ainda se acrescenta que ele teria dito, e olha que ele ainda tem olhos verdes. Mas por outro lado, Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Seja como for, isso foi verdade durante muito tempo. Chico Buarque estava em uma espécie de panteão, junto com figuras como Chico Xavier, Ayrton Senna. Eles eram uma espécie de santos seculares. Se por um lado era quase que obrigatório, até moda, falar mal de Roberto Carlos, de Pelé, de Chico Buarque, não. Esse cenário mudou há algum tempo, por razões políticas, razões ideológicas, que não vamos tratar aqui no momento, não é o espaço. Mas tem um vídeo na internet em que Chico Buarque comenta sobre essa mudança em sua figura pública, em que ele fala aos risos, né, se divertindo muito, que ele não é muito ligado à internet, ele raramente lê coisas sobre ele e tudo mais, mas ele foi ler e ficou assustado com a quantidade de ofensas, xingamentos a ele, dizendo que ele é bêbado, manda ele pra Cuba, esse tipo de coisa. Ou seja, a unanimidade, ele está ciente disso, acabou. Mas antes disso, bem antes disso, quem não se lembra do célebre artigo do jornalista americano Michael Kipp? Deus existe ou ele é só o Chico Buarque? Publicado em 2004. Eu citei esse artigo no meu livro Brasil 17.1, uma análise irônica do processo que levou o Brasil do Capitão Nascimento ao Capitão Bolsonaro. Lerei esse trecho para vocês. Abre aspas. A aura que envolve esse ídolo o tornou tão intocável que criticá-lo seria um crime, assim como recusar a ele o direito ao calcanhar de Aquiles seria uma injustiça. Fecha aspas. Com o passar do tempo, ficou cada vez mais evidente que havia ali alguns calcanhares de Aquiles, o que é absolutamente natural. Afinal de contas, apesar de algumas pessoas não acreditarem, mas ele é humano. Tem um excelente DNA, mas é humano. E um dos seus principais calcanhares de Aquiles é justamente a sua literatura, que, apesar de muito premiada, e talvez até por ser, excessivamente premiada, sempre foi tratada com condescendência. E aí vem aquela parte que eu tenho que me defender falando óbvio. Sim, eu sei que Chico Buarque é um gênio. Eu tenho um monte de CDs aqui que provam isso. Aquele negócio de falar que ele é apenas um sambista que ganhou do pai um dicionário de rima é bobagem, é mesquinharia do debate político. Mas temos que também saber olhar as coisas com senso crítico. Pensemos, o último romance do Humberto Eco foi ridículo, chegou às raias do patético. O último filme do Stanley Kubrick foi fraco. Vocês já viram o Pelé atuando? Cantando? Vocês já viram o Michael Jordan jogando beisebol? Todos são gênios, mas não em tudo. E o próprio Chico Buarque está muito consciente disso. Ele já deu várias declarações dizendo quanto para ele é penoso, difícil, complexo o processo de escrita, que ele está aprendendo, que ele está numa caminhada. Na minha opinião, ele tem um desejo genuíno de fazer literatura, diferente de outras celebridades, outros ídolos populares que, na minha opinião, parece que é mais vaidade e tal. Para ele não, ele realmente quer realizar. Porém, existe essa pressa para consagrá-lo, que vem muito mais da crítica e do público, dos fãs. Isso é perigoso, isso é complicado. Por quê? Porque pode transformá-lo numa espécie de Maurício Matar da literatura.
Para quem não se lembra da história, mais ou menos ali por 95, 96, o ator Maurício Matar, muito lembrado por interpretar o João Ligeiro na novela Rock Santeiro, cansou de ser sexy e decidiu virar Bob Dylan, decidiu virar um Chico Buarque, decidiu virar cantor e compositor. As gravadoras pensaram, isso pode dar pé, investiram na carreira dele, tal. Ele acabou sendo indicado ao prêmio Sharp de música na categoria Revelação. Né? E diz a lenda, não sei, diz a lenda que rolou uma pressão ali das gravadoras, né, para que o Maurício Matar fosse premiado, sendo que tinha ali nomes como Chico César, que acabou vencendo o prêmio, né, que tinham obviamente uma aptidão musical, digamos, mais evidente. Né? O fato é que acabou pegando mal pro Maurício Matar, que, claro, era também uma figura que era esforçada e tudo mais, né, mas acabou não levando muito adiante essa carreira musical. No caso do Chico Buarque, desde as décadas de 60 e 70, ele tem publicado ou novelas como Fazenda Modelo, com alguma inspiração ali no Revolução dos Bichos de George Orwell, ou peças como Calabar, ou mesmo literatura infantil como Chapeuzinho Amarelo. Mas foi em 92, ou seja, suponho que ele tenha se preparado muito para isso, que ele lançou o primeiro romance, que é Estorvo, que já chegou arrebentando a porta ali das premiações. Ganhou o Jabuti em dobradinha, livro do ano e romance do ano. Mas, infelizmente, apesar dos esforços, na minha opinião, não tem muita defesa para Estorvo. O conteúdo do livro combina com o título. Estorvo virou filme, digamos uma obra cinematográfica igualmente estorvante. E em 96, Chico Buarque lançou seu segundo romance, Benjamin, que não ganhou Jabuti, o que por si só já é uma raridade. O que dá para ser dito sobre esse livro é que houve ali um avanço na técnica narrativa, né, mas muito aquém do que se poderia esperar, né, de um autor, né, consagrado, né, com o Jabuti recentemente. Também virou filme, inclusive a estreia da Cleo Pires, né, em audiovisual, que pode ser um atrativo, né? Mas naquela velha discussão se o filme ou o livro é melhor, eu posso dizer que os dois são igualmente medianos. Então, em 2004, o ano que foi eleito Deus, Chico Buarque lançou seu terceiro romance, Budapeste, que também virou filme, inclusive com a participação especial do próprio Chico Buarque como ator, né? E Budapeste, enquanto romance, tem um novo avanço em relação a Benjamin. É sem dúvida seu melhor trabalho. Faz a discussão ali, embora não muito aprofundada, bacana sobre a questão da linguagem, né? Discute a questão do húngaro, né? Se é a língua do demônio, né? Aquela coisa toda, tudo mais e tal. Só que tem um pequeno vício aqui. Esse livro faz parte daquela onda que houve na literatura brasileira até recentemente, né, antes da onda atual, que é essa onda da literatura social, da literatura engajada, da literatura que quer salvar vidas e tudo mais e tal, que é aquela onda de que se falava sempre do escritor que não conseguia escrever. O escritor que é muito importante e que não sabe o que o mundo será sem a sua literatura e tudo mais e tal. Budapeste acaba fazendo parte, né, desse ciclo, né, o que acaba sendo um pouco chatinho, né, porque é bastante descolado da realidade, né, brasileira. É uma discussão quase que masturbatória da literatura pela literatura. E falando em vício, né, este livro aqui também foi premiado, né, com o Jabuti, dobradinha novamente, livro de ficção do ano e romance do ano. Então, em 2010, Chico Buarque lançou o romance mais ou menos Leite Derramado, que, como não poderia deixar de ser, ganhou também o Jabuti em dobradinha. Livro de ficção do ano e romance do ano. Não, pera. Na verdade, houve aí um distúrbio na força, uma falha na Matrix. E Leite Derramado ganhou apenas o segundo lugar em romance do ano. Mas você começou a pensar, peraí, se ele é o segundo melhor romance do ano, como que ganha o prêmio de livro de ficção do ano? Esse prêmio foi mais político. Chico Buarque já não é mais aquela unanimidade toda que nós ouvíamos anteriormente. E fez-se a petição online, Chico devolve o Jabuti. E é claro, ele não devolveu. Então, em 2014, veio o Irmão Alemão. E o que dizer do Irmão Alemão? Uma ideia tão boa, Chico, biográfica, né? Tinha tudo para dar certo, mas a execução,
Ah, execução. Nem para ganhar o Jabuti. Olha, mas pelo menos ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Já é alguma coisa, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Será que foi por isso? O meu pai era paulista? Então, em 2019, pouquinho antes ali do começo do fim do mundo, Chico Buarque lança Essa Gente, que tem apenas a pior primeira página da história da literatura brasileira. E isso não é um exagero. Leiam apenas a primeira página, se for o caso, que vocês vão confirmar o que eu estou falando. E fica claro uma coisa nessa primeira página, no título, em toda a estrutura do livro. O Chico Buarque está preso em um vortex temporal que o mantém nos anos 70. Pss, pss. Não conta pra ninguém, mas essa gente não ganhou nenhum prêmiozinho. Nada, nada. Nem um jabutizinho, nem um prêmio de nenhuma associação de críticos de arte paulista, nem carioca, nem pernambucana, nem de Tangamandápio, nem de Passágada. Nada, nada. Conta pra ele não. Mas tudo bem, tudo bem. Também foi em 2019 que Chico Buarque ganhou o prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa pelo conjunto de sua obra. O que eu achei mais interessante foi quase a totalidade dos autodeclarados fãs de sua literatura dizer o seguinte: vou comemorar essa grande conquista ouvindo uma música de Chico Buarque. Uma música? Isso sim é que é justiça poética. Eis que em 2021 surge Anos de Chumbo e Outros Contos, que na minha opinião é até o momento o melhor livro de Chico Buarque, superando de longe inclusive Budapeste. E neste caso aqui, não compro o livro pelo título. O título, olhando assim desapercebidamente, desavisadamente, dá a entender que é um daqueles livros engajados, aquela coisa simplista, revanchista e tal. Muito pelo contrário, né? A metáfora que se faz aqui dos anos de chumbo tem a ver com um elemento político também, né? Mas de maneira muito sutil, muito inteligente, né? Com um certo grau de nostalgia que até então eu não vi na obra de Chico Buarque. Nós podemos dizer que este livro ele avança inclusive no sentido da linguagem. Aquela coisa do vortex temporal que eu falei, que ele fica preso nos anos 70, ainda aparece. Tem algum momento aqui, por exemplo, né, que ele fala, ó, aquela mulher é jeitosa. Quem que ainda fala desse jeito? Né? Mas ao mesmo tempo nós percebemos que há um burilamento maior das frases, da própria construção da narrativa, há um sentido ali de auto-ironia, de crítica social também, né? Falando inclusive do papel da mulher, né? Da questão da mulher ser explorada e tudo mais. Muita gente trabalha inclusive essa ideia, né, do Chico Buarque ser uma espécie de porta-voz das mulheres no mundo masculino, embora isso tenha sido recentemente questionado, né, pelos movimentos feministas e tudo mais, mas seja como for, isso está aqui também e colocado em uma dosagem muito interessante. E o mais importante talvez, aqui ele pensa em um dos contos, que é o conto O Passaporte, sobre a sua própria condição de grande artista, né, e as condições políticas, né, que ele está envolvido no momento, de uma maneira auto-irônica, muito legal, que você fica ansioso para saber o que vai acontecer na narrativa. Eu nunca senti isso lendo nenhum outro livro de Chico Buarque. Era sempre aquela leitura meio que por obrigação para ver o que ele fez e tudo mais. Talvez um pouquinho ali em Budapeste, mas fora isso, nunca. Aqui não. Aqui você começa a ler o conto e você quer saber aonde ele vai levar essa história. Em alguns momentos, né, não é muito surpreendente. Agora em outros, é bastante surpreendente e muito bem construído. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que tem uns deus ex machina aqui ali espalhados na narrativa. Tem uns momentos ali que salta aos olhos, aquele preconceito típico do esquerdo macho e tudo mais tal. Fora essa dicção datada. Mas nada disso atrapalha a nota final, que acaba sendo muito positiva. Se eu tivesse que apostar no Jabuti do ano que vem, olha, quase certo, hein? Mas se o Chico Buarque é esse contista que se não é genial, nem brilhante, é com certeza competente, por que ele começou escrevendo romances, né, ou seja, no alto da pirâmide ali, e não contos? O Assis Brasil, no livro Escrever Ficção, um manual de criação literária, pondera um pouquinho sobre isso. Ele fala em certo momento do livro aqui que todo contista, todo bom contista sempre escuta. E aí, quando sai o primeiro romance? Parece que é quase que uma obrigação dar esse passo. Talvez o Chico Buarque, sendo o grande artista que ele já era, com experiência
fazendo novelas, narrativas ficcionais mais curtas, peças, mesmo literatura infantil, ele já quis começar para agradar esse público que esperava dele muita coisa, dando para eles o que seria, digamos assim, o esperado nessas condições. Ou seja, já arriscou direto na carpintaria complexa do romance, o que é sempre um perigo, sempre complicado. E o que deu? Estorvo. Eu tenho uma teoria que talvez explique o sucesso de Chico Buarque no conto, essa narrativa concisa, e não tanto no romance, essa narrativa polifônica, né? E para isso eu vou pedir a ajuda dos universitários, mais especificamente para este universitário, Julio Cortázar, e suas aulas de literatura. Julio Cortázar comparava o conto com uma esfera e dizia que a esfera ela tem por natureza a ideia da perfeição, não pode ter arestas. A mesma coisa se espera de um poema, né? O poema não pode ter uma palavra sobrando, se tiver vai destoar. Não é assim com o romance. O romance ele pode se desdobrar para várias direções e mesmo que alguma parte dele não seja tão interessante quanto o conjunto, o que importa é o todo, né? O que importa é o caminho para você chegar ao final daquela jornada. No conto não é isso. O conto ele tem que ser perfeito por si só. A mesma coisa acontece no poema. E vamos pensar o seguinte, o Chico Buarque é um dos maiores letristas de todos os tempos. Não só em língua portuguesa, podemos colocar isso internacionalmente falando. E aquela discussão de que se letra de música é poesia, no caso do Chico Buarque, mais do que comprovadamente é. Ou seja, quando Chico Buarque escreve conto, ele escreve talvez como ele escreve uma letra de música. Ou seja, ele procura não deixar arestas muito evidentes em sua literatura romanesca. Dito isso, pare de jogar pedra no Geni, leia o seu livro Anos de Chumbo e Outros Contos, que é bem provável que tenha não uma pedra no caminho, mas um jabuti. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário aqui sobre o que você acha da literatura do Chico Buarque, porque agora eu vou pegar o meu Zeppelin e partir.